Olá, amigos, eu sou Abdon Marinho e esse é o quadro Falando de Política. Hoje eu retorno ao assunto que já abordei há 1 ou 2 semanas, que diz respeito à consulta pública lançada pelo Tribunal de Contas do Estado, atendendo solicitação da Rede de Controle, que é uma entidade formada por Tribunal de Contas, Ministério Público, OAB, CGU e diversos outros órgãos, acredito eu, que pretende impor aos órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado a contratação, que só permita a contratação dos entes jurisdicionados pelo Tribunal de Contas na modalidade de pregão. O título do texto que eu escrevi sobre isso, o último texto, já escrevi 2 vezes, é A Distância entre as Boas Intenções e a Realidade. E você encontra no nosso site. Como já disse da outras vezes, eu não duvido, não estou longe de mim duvidar das boas intenções do tribunal, da rede de controle e dos autores dessa ideia. De fato, a modalidade de pregão eletrônico tem as vantagens de buscar o melhor preço para a aquisição dos produtos ou contrato pelo serviço público. Entretanto, conforme já disse de outras vezes, e venho dizendo ao longo dos anos, os municípios, os estados, eles não existem para dar lucro. Antes fosse. O papel do Estado, o papel dos municípios, desses entes todos e da própria União, é buscar o desenvolvimento. Então, a minha opinião sobre isso, além, claro, da questão de que o tribunal não pode legislar sobre esse assunto, que existe leis, inclusive estaduais, e até mesmo a nova lei da licitação trabalhando em sentido inverso, é que faleceria ao Tribunal de Contas tratar desse assunto. Seria necessário uma lei específica. Mas isso é um assunto que outros órgãos devem buscar reparar. O que eu argumento e o objeto desse vídeo é isso, é que o que a ideia, e ressalvando mais uma vez a questão das boas intenções, é que a ideia vai contrária àquilo que é o desenvolvimento dos municípios. Os municípios do Nordeste, principalmente do Maranhão, são os mais pobres do Brasil. Então, o que nós precisamos é uma pobreza tão extrema que jamais o Maranhão, jamais os outros estados do Nordeste deixarão de serem subdesenvolvidos se não tiver aporte de recursos. Muito aporte de recursos para que esse recurso externo elimine a pobreza. Então, quando eu vejo a ideia, a discussão desse tema, entendo que é justamente o contrário do que buscamos. Ou seja, nós buscamos mais recursos para os municípios para eles se desenvolverem. E a ideia é o seguinte, que é abrir licitação para o país inteiro. Um outro problema muito sério, já até tratamos disso aqui, é que os municípios do Maranhão, a maioria deles, a internet não presta, nem mesmo a internet da prefeitura, que deveria ser a melhor, atende. Os nossos empresários não estão preparados para competir em condições de igualdade com empresas de outros estados do sul do país. Então, estes recursos que deveriam ser investidos no Maranhão acabarão gerando desenvolvimento, gerando empregos em outros estados. O que nós precisamos é de um plano de ação para desenvolver o estado. O IBGE divulgou recentemente que a população do Maranhão, 54% da população do Maranhão vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, são pessoas que possuem renda per capita inferior a R$420. Entendeu? Então,
o Maranhão, a situação do Maranhão é tão dramática que mesmo o Piauí encontra-se numa situação, tem 10%, 9% menos pessoas em situação de pobreza miseráveis do que o Maranhão. Esses dados divulgados recentemente pelo IBGE são de 2019. Vi recentemente uma pesquisa que, por conta da pandemia, a pobreza foi multiplicada por 3. Por 3. Então, e os efeitos dessa pandemia ao longo do tempo vai fazer com que a pobreza do Maranhão ela avance ainda mais. Quer dizer, nós já estamos numa situação desesperadora, já vínhamos numa situação desesperadora até 2019, com 54% da população do estado vivendo em situação de pobreza. Agora, com a pandemia que, segundo dizem, multiplicou essa pobreza por 3, os números são ainda mais chocantes. A ideia que se tem é que para o país voltar a se recuperar demandará muito mais tempo. E ao invés de haver uma união das forças políticas, do Congresso Nacional, dos políticos do Estado, para desenvolver os municípios, para desenvolver o Estado do Maranhão, me aparece essa ideia de trabalhar justamente em sentido diverso. Ou seja, permitir que os recursos públicos que deveriam servir para desenvolver os municípios, ele possa ir para outros estados, para outros municípios, não para aquele município para o qual ele foi destinado. Como eu já disse anteriormente, e tem até uma lei estadual nesse sentido também, é que o que nós devemos fazer é aumentar os investimentos, repito, nos municípios, ou seja, obrigando os entes municipais e até mesmo do Estado, só comprar fora do município, fora da região, quando não tiver outra alternativa. Por exemplo, uma coisa que você não pode comprar no município, não tem no município, o município não produz. Mas fora isso, todos os recursos destinados aos municípios deveriam se transformar em bens, se transformar em emprego, em renda, dentro do município onde foi destinado. Eu vejo agora mesmo os Estados Unidos, por conta dessa pandemia, o presidente Joe Biden está aprovando um pacote de 2,5 trilhões de dólares. Isso é mais de 2 vezes o orçamento do Brasil. Só um pacote de desenvolvimento. Então, nós vivemos uma situação, estamos vivendo uma situação muito peculiar, muito atípica no Brasil. Nós vamos precisar, como se faz em períodos de guerra, gerar, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão passando necessidade. É investir em obras públicas para as pessoas terem como trabalhar. É investir na produção local para gerar emprego, gerar renda, gerar benefícios para essas pessoas. Então, meus amigos, acredito eu que a OAB vai se manifestar contra a ideia da consulta. O meu posicionamento pessoal é esse. Está no texto, você pode ler. No texto tem mais detalhes de tudo que eu acho. Este já é o 2º vídeo que faço sobre esse assunto. E a minha ideia é que se trabalhe noutra vertente, buscando recursos para os municípios, para desenvolver o município, tirar o Maranhão dessa situação de profundo atraso. O atraso do Maranhão é tão grande que vai exigir que a gente faça um texto, um vídeo, só para tratar disso. Então, meus amigos, permaneça no nosso canal, se inscreva no nosso canal, leia os nossos textos, assista nossos vídeos. E estamos aqui para contribuir com esse debate.
Muito obrigado a todos.